Deixa eu achar aqui. Boa noite. Estamos chegando perto das 20 horas e 45 minutos. E o tema hoje vai ser sobre qual é o maior erro que você pode cometer, se é que já não está cometendo, que realmente custa a sua vida, custa a sua paz, custa o seu sono, custa a sua energia, e é um erro que pode ser contínuo. Para falar sobre isso, é muito importante que você que está vendo essa live compreenda mais, muito claramente, e saiba a urgência de compreender a mente reativa. Não é uma brincadeira, embora eu esteja até feliz, mas a notícia que eu vou dar, ela é triste se a pessoa não tiver consciência. Porque tem gente que está sofrendo de ansiedade, depressão. Gente, não sei se vocês perceberam, mas o índice de suicídio aumentou muito. E às vezes a pessoa fala, não, mas o fulano era tão alegre, eu não vi nada. E se você tivesse consciência de predizer o comportamento humano? Se você tivesse consciência de perceber com quem que você está lidando, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa? O motivo que a gente até menciona aqui sobre a predição do comportamento humano é para você saber como que a pessoa está emocionalmente, exatamente, realmente. Porque a pessoa tem um social, né? Tudo bem? Mas e no íntimo dessa pessoa, como que ela realmente está? Você sabia que se você tiver informação, você pode salvar alguém. Hoje eu estava conversando aqui, falando nos bastidores, né? A gente tem um treinamento entre a gente, até para aprimorar, para a gente manter as ferramentas que a gente mesmo usa na nossa própria vida, assim, viva. E eu estava falando o quão eu poderia ser destrutiva, sem saber, por não ter informação. Eu poderia criar a minha filha de uma forma totalmente diferente da que eu criei, que eu tenho uma filha já de quase 20 anos, e da mais nova. Eu poderia prejudicar pessoas achando que eu estou fazendo a melhor coisa, entende? Você já deve ter tido a experiência de dar um conselho para um amigo, para uma amiga, e esse conselho entrar por aqui e sair por aqui. E se você soubesse como falar ou como agir de maneira que a pessoa pudesse parar e dar uma atenção para o que você está falando? Então você observa que por não saber, a gente comete erros. Por não ter informação, a gente pode tomar a pior decisão, a gente pode ter a pior atitude. E qual é a solução para isso? O que você pode fazer para se prevenir, para ter um rumo melhor na sua vida? Então a live de hoje vai tratar justamente disso. E eu sou a Luciana Santos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live que tá aqui toda terça, 20h45. E tá aqui também a Diva, né, Diva? Fala um oi pro povo. Oi, pessoal. Tem algum recado já pra dar? Porque eu fui falando. Mal dei boa noite de novo. Então é legal você... Fala aí o que você quer falar, que a gente não combinou nada não, tá? Só tem uma mensagem muito específica pra te passar hoje, que é saber como essa mente reativa estraga a sua vida. É uma informação de utilidade pública, gente. A gente tá falando querendo que os 4 cantos do mundo, do Brasil, São Paulo, desse bairro aqui que a gente tá no Tatuapé, em São Paulo, saiba. Só de saber, você pode dar um rumo totalmente diferente para sua vida. E é verdade. Como a Luciana está falando, a mente reativa causa um estrago na vida das pessoas. Né, Diva? E isso é uma coisa que eu ouço todos os dias. Aliás, eu sou uma pessoa que escuto problemas o tempo todo. E os problemas do ser humano são mentais. As pessoas não sabem lidar com a própria vida. Então, a pessoa tem uma imagem de que uma coisa é de um jeito e na vida real as coisas não são dessa forma e a pessoa não sabe lidar com o que é diferente do que ela pensa. Aí ela vai buscar ajuda porque ela tem um problema e vai exatamente numa pessoa que tem uma informação que vai acabar com a vida dela, só que ela não sabe. Porque nem aconteceu com uma pessoa que eu conhecia desde pequeno, e ele casou, e ele tinha uma ideia fixa de que se um dia ele fosse traído, ele ia dar um tiro na cabeça dele.
Parecia uma conversa assim, sem sentido. Você pensa assim, pô, imagina, uma pessoa vai ser traída e ele vai dar um tiro na cabeça dele. Não tem nada a ver. Só que ele cresceu com essa ideia. E ele, aos 25 anos, ele casou. Só que ninguém sabia que ele tinha esse pensamento tão enraizado a ponto de fazer uma besteira. E os colegas dele, para provocar, falou assim, ó, vamos chegar nele e falar que a gente viu a mulher dele, tá tendo um caso com fulano de tal, a gente vai dar e no final a gente fala que é uma brincadeira. E todo mundo entrou de acordo, só que nem ele, nem a esposa dele sabia da brincadeira. Uma brincadeira bem maldosa, mas ia ser um divertimento, né? Vamos ver se é verdade o que ele fala. Porque como tem aquele ditado, né? Cachorro que late não morde, vamos fazer o teste. Aí chamaram ele num canto e falaram, olha, a gente não queria falar, mas é uma situação assim desagradável, você é um homem tão responsável, tão honesto, um cara tão fiel, e a sua esposa não era bem isso que você achou, ela é meia espertinha, ela tá dando em cima de fulano de tal. Esse menino ficou tão cego que ele simplesmente largou os meninos lá e sumiu, desapareceu. Não deu nem tempo de falar que era uma brincadeira. Ele entrou dentro de casa, ele tinha uma arma e ele deu um tiro na cabeça dele. E quando a família viu aquilo tudo, ninguém sabia o que tinha acontecido, porque como foi uma coisa muito assim, imediata, uma coisa muito brusca, né? Aí foram, os colegas falaram, nossa, mas a gente ia falar, era uma brincadeira. Só que isso custou a vida dele. Agora você fala assim, mas isso não é brincadeira que se faz. Ele não podia ter feito isso. O problema não é que se podia ou não podia ter feito isso. O problema é que se ele não tivesse essa ideia fixa, nada disso teria acontecido. Mas como ele tinha uma ideia fixa e as pessoas sabiam, os colegas dele sabiam, foram fazer a brincadeira. Mas eu acredito que esses meninos nunca imaginou que ia chegar nesse extremo. Talvez até hoje eles tenham até medo de abrir a boca para falar qualquer coisa e deixaram de fazer brincadeira. Mas quando na realidade essas pessoas não sabiam que existia uma mente reativa, existem ideias fixas na cabeça das pessoas e às vezes as pessoas brincam com o outro, mas não sabem o que pode ocorrer. Isso foi uma tragédia, Luciana, porque foi uma destruição assim do nada, uma brincadeira besta, mas que teve uma consequência muito séria. Bem séria. E quantas pessoas faz bullying com o outro, tira sarro um do outro, mas as pessoas não têm noção aonde estão mexendo. E esta mente reativa era praticamente uma bomba que pode explodir por bobeira. Pelo simples fato de você chamar uma pessoa, ô idiota, a pessoa, você não sabe o que isso pode provocar na mente daquela pessoa. Porque a mente, ao todo tempo, está circulando ideias. Pode ser uma ideia fixa, como pode ser uma ideia bacana, mas tudo depende do que a pessoa tem gravado na mente. E isso é uma coisa que é normal e é uma loucura, mas acontece. Infelizmente, tem esse lado de coisas que acontecem no mundo. Poderia dizer, vamos olhar para o lado positivo, e óbvio, a gente está num propósito, num objetivo, ótimo, olha para o lado positivo. Mas existem pedras no caminho, existem buracos, qualquer estrada que você pegue pode aparecer coisas que não são tão legais assim. Mas se você está preparado, se você tem noção de como conduzir aí o seu veículo da melhor forma, e eu estou falando em relação à vida, em relação à mente, há o que se possa fazer. O problema é o seguinte, me dá uma boa ideia de como que você vai controlar melhor uma coisa quando você não conhece sobre essa coisa. Pensa você dirigir um carro sem saber como dirige, você tem informação até do que exatamente é um carro. Entende? Um carro muita gente dirige, talvez fala, mas tranquilo, eu aprendi a dirigir fácil. Então vou pegar um helicóptero que é um pouco, não é comum para muita gente. Só de você olhar aqueles painéis
que eu faço com isso? Como que eu faço isso? Entende? Imagina, coloca você aí numa nave, num avião, em alguma máquina que você não tem noção de para que serve tal botão. Você pode ter uma ideia, mas não sabe. Como que você controla isso? E eu tô falando isso para fazer uma analogia, ou seja, para comparar com a mente humana. Você tem aí uma máquina portátil, tá com você a todo tempo. E se você não tá controlando, alguém tá controlando e da pior forma, com o pior objetivo. Entende? Se você compreende como a mente funciona, e é uma coisa que não é complicado, horrível, igual é pintado. Até porque, quando alguém diz que a mente é muito complicada, a intenção é, como é difícil, você se mantém afastado. Entende? Óbvio que eu não estou falando que é um negócio que você vai entender em uma hora, mas também não é tão complicado a ponto de você não ter pelo menos uma noção básica para controlar realmente, de forma eficaz, a sua própria mente, para que você possa lidar da melhor forma com a sua própria vida, entende? Então, ainda não saber sobre a mente não é o pior erro que você pode cometer, porque, gente, tem erros que podem custar a sua vida. Quem já casou errado? A pessoa ficou anos com uma pessoa e percebeu que perdeu um belo de um tempo. Quem já entrou num lugar de trabalho errado, às vezes entrou porque precisava de dinheiro, mas nem era o que a pessoa queria fazer. E a pessoa passou por estresse, pressão desnecessária, num lugar que não gosta, com pessoas que não gostam, fazendo o que não gosta. Que tipo de vida uma pessoa espera entrando numa situação assim? Aí a pessoa pode me dizer, mas é por necessidade, óbvio, dinheiro quem não precisa para manter as coisas, né? Pagar luz, água, se vestir. Eu entendo. Mas e por que não fez uma escolha melhor ou aumentou a própria capacidade para poder escolher, para poder se preparar mesmo para uma oportunidade melhor? Por que a pessoa tinha que ir por aqui, certinho, bonitinho, mas aí ela se boicota? O que ela faz? A tal de autossabotagem. Aí ela faz assim, 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 menos aquela coisa certinha de A a B. O que eu penso? Isso. O que eu faço? Isso. Então eu quero isso, vou nessa direção. Não, o que eu penso? Acho que é isso. O que eu quero? Isso. Que direção eu vou? Pra essa. Você vê a confusão? Por quê? Porque não sabe como a mente funciona. Porque tem essa coisa, ela fala a mente, lavagem cerebral é muito complicada, é confuso, é horrível. Não é assim. Como que você vai compreender algo que você já põe um rótulo de horrível? Não dá pra eu saber nada. Mas colocando rótulo ou não, a sua mente é uma máquina que está com você a todo tempo. E se você não for capaz ou não quiser saber como isso funciona, isso vai custar a sua vida. E ainda tem um erro pior do que esse. Muito pior, que é desconhecer a mente reativa. Isso é uma coisa muito, muito importante. Eu vou falar um pouco sobre a mente reativa. Enquanto isso, Diva, eu quero que você pense aí exemplos de pessoas em mente reativa. Por que você? Porque você atende um monte de gente, então exemplos sem mencionar pessoas. Mas é legal você ter claro o que é uma mente reativa. Tá claro para você o que é uma mente reativa. Tá claro o que essa mente causa realmente. Gente, isso é de utilidade pública mesmo. Se nós não falarmos, se nós não compartilharmos com você, com outras pessoas, pelo menos para a pessoa ter uma consciência, o que é essa mente reativa? Porque se ela só tiver consciência, ela já fica, ela já sabe que ela é ela. A mente reativa é a mente reativa, que jacaré é um bicho, ou seja, são coisas totalmente diferentes. Então, a mente reativa. Então, a mente é o conjunto das imagens, aí o seu álbum de foto, mas em 4D aí, ou seja, tem todas as percepções, tudo que você precisa tem aí na sua mente, quer você lembre disso ou não. Muitas pessoas hoje estão lendo e escrevendo e não lembram exatamente o momento que aprendeu, ou seja, tem uma gravação aí do treino disso.
E hoje a pessoa faz tão automaticamente que nem percebe. Mas isso é um arquivo que está na mente, certo? Agora, falando da mente reativa especificamente, é uma mente que ela utiliza todo o lixo arquivado contra você. Por quê? Porque nela só tem dor física, dor emocional. Toda dor que tem um impacto emocional ou físico, onde tem dor mesmo, corte, sabe, machucado, inconsciência parcial ou total. Todo esse conteúdo está na mente reativa. Imagina, toda a sua dor na mente reativa. E o que ela faz com isso depois? Como que a mente reativa faz você ter a decisão errada? Na hora errada. Você acha que é uma coisa, uma situação, e na verdade é outra, completamente diferente. Vou dar um exemplo bem específico. Você pode ver isso no material aqui, ó, Dianética, O Poder da Mente sobre o Corpo. Esse livro aqui. O Poder da Mente sobre o Corpo. Dianética significa através da mente, tá? É do grego. Então, como que é isso? Walter, depois você põe o link aí pro pessoal, porque às vezes o pessoal me pergunta no WhatsApp, já deixa nos comentários. Tá bem. Obrigada. Então, aí, sobre isso, você pode ver aqui. Mas, enfim, você tem uma dor. Digamos que é uma cirurgia. O médico tá lá, te abrindo, te cortando. Quando ele te dá anestesia, quando você tá com a consciência parcialmente reduzida ou totalmente reduzida, a partir daquele momento, todas as coisas estão sendo gravadas. Então, assim, cores, sons, frases, o seu ritmo cardíaco, entre outras coisas, o aspecto das pessoas ali, o seu próprio aspecto, de repente você tá lá. Enquanto você tá ali, no meio dessa cirurgia, por exemplo, tudo que está sendo dito está sendo gravado para no futuro aparecer e você, como ser hipnotizado ou dominado por esse conteúdo. Por exemplo, o médico na hora que te cortou ali tem uma dor, embora você não está sentindo, você está anestesiado, dormindo, e ele fala, nossa, o dia foi tão cansativo, não aguento mais, tá muito pesado, essa pressão tá me incomodando. Isso passa, essa frase passa a ser sua. No futuro você nem lembra disso, você nem sabe. Até porque, lembra uma coisa, se você acha que o seu problema é por causa de algo que você lembra, só que você não resolveu o problema, então não é por isso. O seu problema está lá nas profundezas da sua mente reativa. A mente que tem toda a inconsciência, toda a dor acumulada. E aí, de repente, hoje, essa pessoa que estava na mesa de cirurgia começa a ter aquele cansaço, aquele sono, falando, não aguento pressão, eu tô exausta. Ou qualquer outra reação. A pessoa pode desencadear uma doença por causa de comandos antigos. Pode se coçar demais, pode ter uma alergia severa, pode não conseguir respirar, entre outras coisas. Por que eu tô falando isso? Porque você vai ter uma reação aí no seu dia a dia. Por que reação? Porque vem da mente reativa. E você vai tentar explicar essa reação. Você senta aqui e faz assim. E, eu faço assim porque me incomoda o jeito que eu tô sentada. Um exemplo. E às vezes isso tá arquivado no passado. Às vezes é um maneirismo. Às vezes é algo que você não controla. Normalmente, a mente ativa, você não controla mesmo. Então, o seu maneirismo, a sua doença, os seus medos, insegurança, ansiedade, depressão, vontade de se matar, vontade de matar outras pessoas, tem gente que realmente faz isso. Tudo isso vem da mente reativa. Agora pensa, se metade dos brasileiros souberem o que é uma mente reativa e por si mesmos perceberem o impacto disso no dia a dia. Você pode escolher a pessoa errada. De repente você escolhe uma pessoa que você acha que é um príncipe. Sabe por que você escolhe a pessoa errada? Porque no momento de dor, alguém semelhante a essa pessoa aí te salvou. Às vezes foi a enfermeira, que era muito amável com uma criança que estava entre a vida e a morte.
E ela era tão amável que depois essa criança vai ter uma vontade, esse garoto vai crescer e vai querer alguém com aspectos dessa enfermeira que ele nem lembra mais. Ou o médico, ou a avó, ou o vizinho, não importa. Tudo que é arquivado na sua mente reativa vai vir à tona em algum ponto se você não se prevenir, não compreender. Uma vez que você já perceba, é mais fácil, opa, isso não sou eu. Isso é minha mente reativa. Mente reativa não é você. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês já ouviram essa frase? Mente reativa é mente reativa, você é você. Por isso que tem dias que você tá de bem com a vida, tá aquela sensação de que tá dando tudo certo, tudo bem, e no outro dia você tá assim. E às vezes você não tem uma explicação imediata de por que você tá mal. Aí as pessoas começam a preencher o vazio. Ah, é o gordo. Ah, a energia dele acabou com a minha. Gente, você é um ser que nasceu para ser forte. Não deveria ser abatido por qualquer energia. Não deveria. Óbvio que as pessoas têm a mente reativa delas. E isso de alguma maneira dá uma impactada. Então às vezes você pode sentir a emoção ruim de alguém. Quer um teste? Pode observar que às vezes você tem medo de falar com alguém. E não é necessariamente do que a pessoa diz, mas da emoção que ela emana. E às vezes você tem medo dessa emoção, porque vem direto da mente reativa da pessoa. E aí fica você com a sua mente reativa, com essa coisa ruim, essa angústia, esse medo, essa insegurança. E a pessoa com a mente reativa dela, às vezes te fuzilando. Ou às vezes a pessoa é tão pesada que faz você se sentir mal. Mas é por quê? Porque a mente reativa está muito pesada. Então se você conhece essas coisas, você sabe como lidar, percebe melhor. Já não vai ficar no mistério, já vê, isso é mente ativa. Então, eu aconselho realmente que você leia na íntegra esse material. É um livro de genética. Ele tem um glossário, ou seja, a definição das palavras do livro mesmo, no contexto desse material aqui. Então, o material ele é científico. O que significa científico? Foi testado, foi provado, foi organizado. Não é um negócio que o cara teve uma ideia e falou, me deu uma inspiração, mente ativa. Não, houve testes, grandes testes, e arrumamos grandes brigas por querer salvar o mundo mostrando a verdade de uma maneira mais simples. Então, quando você lê, você pode comprovar por você. Tem sentido? Deixa eu ver isso. Então, você pode ver como é a mente ativa e perceber a matéria-prima dela, que é dor, que é perda, é o lixo que vem na sua cara e você não percebe. E você pode cometer grandes erros por falta de conhecimento da mente reativa, achando que seu problema é isso, mas na verdade é um conteúdo aí que você nem lembra mais. E Diva, tem aí histórias, pensou em grandes histórias de mente reativa, experiências reais, coisas que você viu acontecer. Tá, tem uma história muito bacana que quando eu ouvi eu fiquei impactada, mas é a realidade. As pessoas buscam na vida a estabilidade, que é um casamento de estabilidade, um trabalho que tenha estabilidade financeira, quando na realidade não existe estabilidade. Tudo pode acontecer, principalmente quando existe essa mente reativa, que é uma pedra no meio do caminho. Então a mente reativa entra para atrapalhar tudo. Eu atendi uma mulher que veio de uma outra cidade aqui, falando que ela tinha um casamento que era estável, estava 50 anos casada, e de um dia para o outro, o marido dela sumiu. Falei, nossa, como assim? Você foi sequestrada? Ela falou, olha, aconteceu uma coisa incrível. E a gente tem negócio aqui no interior, e a gente trabalhava junto, sempre apoiei ele. Nós éramos um casal assim, perfeito. Eu ajudava ele e a gente foi crescendo e a gente se tornou bem poderoso aqui na cidade. Só que ele começou a ter uns comportamentos meio estranhos, ficar meio de lado. Ele começou a mudar, mas eu pensava, nossa, ele já está com uma certa idade, acho que já não está mais aguentando trabalhar. Então é esse o motivo da mudança de comportamento dele. Ele não era mais o mesmo. Ela deixou. Uma noite, ele acordou na madrugada e falou, olha, eu encontrei minha alma gêmea e vou embora. Ela
falou, ai, dorme aí, porque acho que você está sonhando. Esse homem acho que deve estar falando besteira. Nem imaginou que aquilo era algo real, ele estava falando, mas ela achou que ele estava sonhando e que o que ele estava falando não tinha sentido. Aí quando ela acorda no outro dia, no guarda-roupa não tinha roupa, nada. Ele simplesmente foi embora. Mas cidade do interior, né, todo mundo acaba sabendo. Aí ela falou, nossa, meu marido desapareceu. Aí veio uma vizinha e falou, olha, eu não queria te falar não, mas você não está sabendo de nada? Ela falou, não. Ela falou, olha, seu marido foi embora com uma mulher que ele namorava quando ele tinha 15 anos de idade. Acho que você era a única que não sabia dessa história. Ele foi embora com ela. Ela falou, não é possível, meu casamento tem 50 anos e ele sempre foi fiel. Ela falou, ó, não foi bem assim não. Ele nunca esqueceu ela. Aí passou o tempo, os filhos foram conversar com ele realmente foi embora com essa moça. Ela tinha 15 anos. E na época que ele fugiu com ela, parece até engraçado falar que fugiu, né? Mas ele fugiu com ela, ele estava com 70 anos. Ela falou assim, não, ele deve estar com o juízo ruim, não é possível. Essa mulher deve ter deixado ele fora do juízo, não é possível, ele jamais faria um negócio desse. Aí foi conversar, os filhos foi conversar com ele e com essa mulher. Aí os filhos ouviram uma história que eles ficaram chocados. Falou, meu filho, eu vou te contar o que aconteceu na minha vida que eu nunca abri a boca para falar para sua mãe. Eu gostava dela quando ela tinha 15 anos, só que eu era muito pobre. E o pai dela, por ser muito rico, me viu assim como um cara que ia aproveitar da situação financeira, que estava interessado no dinheiro. E eu sempre gostei dela. Só que ele falou, com esse cara você não casa. Ele até no interior fala pé rapado, porque não tem dinheiro. Ele falou, não tem. Eu jurei para mim mesmo, eu vou ser um homem muito rico e vou ficar com ela. Só que isso passou 50 anos. E ele encontrou ela um dia na rua, o marido dela tinha morrido. Falou, olha, e a gente decidiu ficar junto. Ficaram um tempo junto e depois de um certo tempo começaram os dois a ter atrito no relacionamento. Por quê? Entrou a mente reativa? Entrou. Ele, como se ela fosse uma menininha de 15 anos na cabeça dele. E ela vendo ele como um rapaz de 18 anos quando eles se conheceram. Eles não viram que o tempo passou, que eles não eram mais as mesmas pessoas, que eles tiveram vidas diferentes. Mas eles acharam que tudo ia ser como eles eram quando eram adolescentes. Aí no fim eles acabaram se separando e ele voltou para ela. Só que ela falou, o que você fez não tem perdão. Eu vou deixar você ficar na casa, mas no fundo lá, porque a casa, eles eram muito bem de vida, então tinha uma casinha no fundo lá. Ela falou, você vai morar aqui, mas você não é mais meu marido. Mas só que a gente vai continuar o negócio, porque é um negócio e a gente sobrevive disso. Aí eles falaram assim, ó, que o filho dela falou, mãe, dá dó de saber que o pai passou uma vida com uma ideia na cabeça que um dia ele ia casar com ela. Aí ela falou, poxa vida, seu pai me mentiu uma vida inteira para mim. Ele falava que eu era a mulher da vida dele. E eu nunca percebi. Então, às vezes, uma pessoa casa com uma pessoa pensando em outra. E a outra pessoa não percebe que tem coisa errada. Porque esse homem deve ter tido reações, situação de tristeza. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, mas essa mulher não percebeu. Aí, quando ela veio aqui e me contou essa história, ela falou, se eu entendesse da mente reativa, eu tinha percebido os momentos que ele ficava quieto, os momentos que dava para perceber uma tristeza muito grande na vida dele, e a vontade de ser rico era uma ideia exagerada. Mas por que ele era assim? Ele tinha os motivos dele, ele queria provar que ele não era aquele
menino pobre. Só que ele acabou com a vida dele, acabou com a vida da mulher dele, porque foi uma situação muito desagradável, e acabou também com esse relacionamento que quando foi acontecer não era mais a mesma coisa. Então acontece o seguinte, as pessoas não têm noção do que elas querem de verdade e elas aceitam que alguém fala que você nunca vai ser nada, ela acredita e quer provar para os outros. Para quem que ele tinha que provar se ele era alguém ou não? Para ele mesmo. Só que ele acabou com muita coisa. Então, como a Luciana está sempre falando da mente reativa, dizendo que é uma destruição. E realmente é uma destruição. Essa mulher falou para mim, olha, eu estou muito machucada, mas eu também não sabia de nada, então eu não tenho o que fazer. Ele é infeliz, hoje eu sou infeliz, meus filhos são infelizes e acabou. Quer dizer, acabou com o sonho de todo mundo, né, Luciana? É isso. Tudo por quê? Porque ficou preso num fracasso. Então, e a pessoa pega ali um ideal, um falso ideal. Como eu falei, boa noite, viu? Antes de continuar, rapidinho. O Marcos entrou aí. Marcos, obrigado pela participação. Um abraço pro pessoal aí de Belo Horizonte, Minas. Não só, tem mais gente de Minas aí. Fala pra dar um oi. Eu não tô com o celular na mão, mas eu olho depois. Eu sei que entrou há uns dias atrás gente de Macapá, bem bacana. Goiânia, Curitiba, Brasília, gente, Rio de Janeiro, um super abraço. Rio Grande do Sul, obrigado, muito obrigado. Pega essa informação, devora essa informação, muda a sua vida e ajuda outras pessoas, que é realmente o que a gente quer. Que as pessoas tenham mais consciência da mente reativa. E falando em consciência, deixa eu falar uma coisa. Aqui é um espaço sem fins lucrativos, ou seja, nosso propósito não é o lucro. O que a gente tem aqui é para manter o próprio espaço e até para aumentar e melhorar para você. O que acontece? Esses materiais aqui, algumas pessoas que tiveram resultados e elas gostariam que outras pessoas também tivessem os mesmos ou mais resultados, doaram uma certa quantidade de materiais. Para algumas pessoas a gente já deu esse material, certo? Não esse necessariamente, mas materiais de dianética. Por quê? Porque a pessoa falou, foi bom para mim. Toma aí 25 livros e doa para quem você vê que realmente tem interesse por esta técnica. Então eu tenho uma muito boa notícia. 2 pessoas aí que não tem material nenhum da gente, fala um oi aí pro Walter, fala, eu quero ganhar um material. Eu vou mandar um pro Marcos, que eu já tinha falado para você pelo WhatsApp, tá bom? Você só escolhe se... Depois eu vou te dar 3 temas e você escolhe qual. Eu indico esse daqui, tá bom? Isso daqui é um manual de cabeceira, a pessoa tem que entender como funciona a mente, é muito, muito necessário. Porque é um manual aí da sua máquina portátil, que é a mente humana. E aproveitando essa comunicação que eu estou falando aqui da doação, agradeço imensamente as pessoas que estão mais próximas do que a gente faz, que não são aqui dos bastidores, mas pessoas que vieram, que tiveram situações bem difíceis e usando a Dianética, fazendo a terapia como deve ser feita realmente ali, pessoas certinhas nos horários, disciplina, ela sentiu experimentando a informação na vida. Então essas pessoas que tiveram resultado e perceberam que a melhora na vida não para em você, que doaram esses materiais, agradecemos imensamente. Por quê? É um material que a gente mesmo compra, eles são importados, você vê que é bem bonito, não são daqui, são feitos em Los Angeles. Então tem toda uma importação, todo um custo para trazer isso. Então quem conhece a gente, quem sabe como é, pessoal que ali ajuda, apoia, doa, traz amigo, mostra para as pessoas, escreve história de sucesso, são todas pessoas que querem que outras pessoas também conheçam, com a intenção de que o mundo tenha uma informação relativamente simples para mudar a própria condição na vida e mudar a de outro. Então, muito obrigada. E, Marcos, seu material tá garantido, tá? Só o envio que você paga. Quem quiser aí, paga. Eu tenho 2 desse ainda.
Então, e 2 tem mais temas. Aí depois eu vejo que eu não tenho agora, mas o Dianética é o que eu indico. É muito urgente. Só falar um oi pro Walter, fala eu quero. Meu WhatsApp também, meu pessoal, é o 980 47 0846, o DDD é 11. Tem o da Diva também, que ela tá respondendo muito no 11 20 94 42 14, certo? A gente tá aqui em São Paulo, no Tatuapé, Brasil. Então é isso, tá? Ó, tem gente também do Equador vendo a live. Mário, não sei se tu tá por aí, mas obrigado pelas participações. Entre outras pessoas, é muito importante essa interação. Por quê? Porque aparece mais com a intenção de que as gostosas estão aparecendo. Não, a informação está aparecendo. A pessoa precisa saber o que é mente reativa. Por causa da mente reativa, a pessoa comete muitos erros. E o maior erro que ela pode cometer é achar que o problema dela é uma coisa, quando na verdade é outra. Como seria isso? No caso que eu falei aí, eu não sei quem pegou a parte da cirurgia. Na hora da cirurgia, o médico ali fazendo a cirurgia, ele fala, não aguento mais pressão, tá muito pesado. E a pessoa lá, dentada, cortada, aberta, tudo isso está sendo gravado. De repente a pessoa chega num lugar que só a parede, porque é branca, igualzinha a parede que era lá da sala de cirurgia do hospital, e ela começa a sentir, nossa, tô me sentindo pesada, nossa, a pressão, será que é a pressão do dia a dia? Então a pessoa traz frases, e pode observar que tem gente que tem um tipo de frase que sempre fala, e ela traz frases aí das profundezas da mente ativa. E aí ela chega num lugar achando que, nossa, esse lugar deve ter algum espírito ruim, deve ter alguma coisa nele aí, nossa. E às vezes ela até fica com raiva de outra pessoa e fala, meu santo não bateu. Ou seja, ela pode cometer o erro de conhecer até uma boa pessoa por causa de um conteúdo da mente ativa. Não estou dizendo que sempre, necessariamente toda vez a pessoa vai estar errada, mas eu quero dizer que se você conhece a mente ativa, você já pode separar uma coisa de outra. Você tem mais certeza do que é e do que não é. Quando você observa, você está ali em tempo presente percebendo e não tem uma resposta concreta, exata, e que você tem certeza que tem algo estranho aqui, com certeza vem da sua mente ativa. E pior do que perceber errado, que erros mais que a pessoa pode cometer por não conhecer a mente reativa. Eu não sei se eu te respondo ou se a Diva quer responder. Eu quero falar sobre como ultimamente eu estou ouvindo muitas histórias de casamento, então é interessante eu contar essa que faz pouco tempo que eu atendi. Primeiro eu li o teste à distância de análise de capacidade para um rapaz que ele ligou, eu liguei para ele passar o resultado e ele falou, meu casamento tá uma porcaria. Eu casei, no começo era uma maravilha, parece que depois que passa o tempo o negócio vai ficando ruim. Ele me falou várias coisas e eu percebi que a mente reativa ali estava dominando. Aí ele falou, olha, eu queria salvar meu casamento, mas eu acho que não dá mais, porque eu já bati nela e ela me bateu, foi uma briga de madrugada, está sendo um inferno a minha vida lá. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, pede para sua mulher fazer um teste também, eu converso com ela e vamos ver, né? Porque separar é a coisa mais fácil que tem. Falei, agora aprender a lidar um com o outro, isso é uma coisa bacana. Porque um casamento, ele é uma coisa pro resto da vida, mas se você está falando que acabou, é porque a mente reativa está ali. Mas só que se souber lidar com a mente reativa, esse casamento vai longe. Ele falou, olha, eu vou mandar, mas eu acho que a minha mulher, ela nem quer mais saber. Acabou. Falei, bom, vamos tentar, vai. Ele passou o teste para ela, ela não fez. Mas só que mesmo assim, ele trouxe ela aqui. Viajaram 8 horas e chegaram aqui. Ele falou para ela assim, ó, eu vou lá, eu vou tentar salvar, mas se você também não quiser, você fica lá no hotel e eu vou lá me tratar. Se eu achar que é bom, se você achar que é bom, você fica, senão você vai embora e fica me esperando. 3 dias, eu vou resolver minha vida. Ou a gente fica junto, ou a gente se separa. Só que, quando ela veio aqui, ela conheceu esse espaço, que é um espaço pronto
com capacidade para ajudar a pessoa a sair daquela condição. Então, quando ela conheceu a gente, ela já tirou o que estava com o pé atrás, já começou a falar, a interagir com a gente. Foi uma coisa muito bacana. Eu fiz a entrevista com ele e fiz com ela. E realmente, ela assistiu o DVD de Dianética, entendeu exatamente o que é a mente reativa, fez umas sessões de terapia. Depois que acabou tudo, ela foi embora, aí eu liguei para eles para ver como eles estavam, depois que eles vieram aqui, como chegaram de viagem. Ela mandou uma mensagem: valeu as 8 horas que eu passei na estrada. Meu casamento já faz um dia que a gente não briga. Aqui virou uma paz. Ela autorizou mandar essa mensagem? Autorizou, eu perguntei. Vai ter que dar um print e mandar, pessoal, legal. Ela autorizou, ela falou: valeu as 8 horas, faz um dia que a gente não briga, é uma vitória. Eu estou muito feliz com a Dianética e agradeceu todo o trabalho, porque não é só eu que ajudo, tem o Walter, a Luciana, tem o Sandro, é uma equipe pronta de socorro imediato, é como se fosse uma UTI mesmo, salva vidas. Esse foi um casamento que foi salvo, porque a mente reativa entrou, estava destruindo, acabando com tudo, e hoje os dois estão juntos e estão muito felizes. Falaram: a gente vai voltar aí, porque a gente viu que tem como melhorar mais. Um casamento não é só cama, não é só isso, não é só aquilo. Um casamento é muito mais. Vai existir filhos que vai ter o exemplo que são os pais. Então, se você melhorar vocês, os seus filhos também vão ter outro rumo na vida. E foi muito bacana isso que aconteceu. Exato, e são situações que a gente vê acontecendo. Às vezes eu interajo com muita gente no WhatsApp e eu peço: posso printar, posso mandar, se a pessoa autorizar a gente envia. Por quê? A gente está aqui falando, muita gente não sabe se é real. Óbvio, a partir do momento que você abrir o livro e ler, e começar realmente a se aprofundar no assunto, você vai ver: peraí, e você vai ver o que está acontecendo aí. Então essas informações realmente podem salvar o mundo se utilizadas. Então, se você faz a sua parte de ter resultado, a gente fala muito: você lê o livro, vem aqui. Tem gente que vem de outros estados, de outro país até, para poder experimentar, ter uma noção do que é isso. Porque você tá aí atrás da câmera e você fala: será que é? Será que não é? Mas enfim, você só vai saber o gosto quando você experimentar e ver por você. É óbvio que tem gente que tem um feeling. Se você olha, você conversa com a pessoa, você já percebe a pessoa. Tem gente que tem essa habilidade. Tem gente que não, às vezes se confunde. Ou iguala uma pessoa ou situação a outras pessoas ou situações. Um dia a pessoa teve em busca de ajuda, buscou ajuda num lugar que não devia, e aí ela teve o pior resultado. Aí o que ela acha? Nada presta, é tudo mentira. Eu posso compreender isso. Mas custa a vida da pessoa realmente ela não saber como a Dianética funciona. Não saber o que ela pode realmente mudar. E é um papo que não é teórico, não é nossa, que lindo esse cara, o Rupert, olha que fofo ele, ó, e desenvolver um negócio da hora. Não, você tem que olhar mesmo, você tem que fazer a sua parte, você tem que abrir o livro, você tem que ler, se não sabe ler, você tem que pedir pra alguém ler, ou você escuta, tem audiobook. Entende? Só que tá em português de Portugal, tá? Eu tenho um desse aqui, dá pra ouvir no seu carro aí, mas tem português de Portugal. Então, mas enfim, tem formas de você realmente dar um rumo melhor pra sua vida. Não é normal a pessoa depois de uma certa idade tá mais infeliz. A pessoa fala: nossa, eu era feliz e não sabia. Só que quando a pessoa é mais jovem, falta mais experiência, falta mais informação. Só que existe aí um pouco da irresponsabilidade, né? Não tenho um conto para pagar, tenho um filho para cuidar, meus pais que pagam os boletos, então é até mais fácil a vida. Por isso que a pessoa é feliz, entendeu? Aí depois que vem a responsabilidade, junto com isso, vem o quê? Vem o conteúdo doloroso da mente. As perdas, as suas más experiências. Tudo isso vai dizendo que a vida é pesada, que o seu corpo está mais doente, que você já não é mais como era antes, que a vida é difícil. E não
precisa ser assim, não precisa. O nosso papel aqui é realmente dar consciência para as pessoas. O propósito da live é apresentar o nosso mundo, o que tem na Dianética, como isso ajuda as pessoas. Mas nada melhor que você pegar o livro, abrir e ler. Ver o conteúdo mesmo, ver como você vai utilizar isso na sua vida. E fazer uma sessão até, ou mais sessões. O ideal no mínimo é 36 horas, no mínimo. As pessoas vêm aqui, até a gente dá uma mudada de umas semanas pra cá. Faz 5, 10 horas de terapia. Não dá pra muita coisa. Para e pensa. Você ficou aí uma vida estragando a sua vida. Em 5 horas você vai resolver tudo? Lógico que você vai ter muito mais consciência do que um dia antes. Mas é legal dar uma limpada, assim, uma revigorada, sabe? E realmente renovar as energias. Quando a gente fala de renovar as energias, é tirar a energia da dor, que é da mente ativa, e trazer uma potência aí para a mente, que te ajuda, que é a mente analítica, a mente que faz você analisar. E algo mais, dona Diva? Tem muito tempo ainda? Não. 1h30 já. Uns 3 minutos. 3 minutos, acho que vai. Ó, eu estou ouvindo gente do Brasil todo. E o que eu estou reparando nas pessoas? As pessoas estão com medo da vida. Depois dessa crise que teve, que as pessoas ficaram paralisadas, elas não estão conseguindo recomeçar. Só que para você recomeçar, você precisa ter conhecimento. Que está tudo errado, mas o que você vai fazer para achar o caminho certo? O que você vai fazer da sua vida? Sempre tem um recomeço. Mas só que sem conhecimento não tem como você fazer nada. E ficar pensando no que passou, que a vida antes estava melhor, que agora está difícil, não resolve. O que resolve é você saber que tudo tem solução. Só que se você não buscar solução e ficar com a cabeça dentro da mente reativa, só pensando em problema, isso não vai resolver. O que vai gerar é um estresse muito grande, porque a sua cabeça vai virar um balaio de gato, porque você vai ficar pensando o que você devia, que você podia, que você não podia. Não vai resolver se montar esse quebra-cabeça na sua mente. O que você precisa é buscar o conhecimento para saber que você pode se superar. E vale a pena você saber que você pode dar o melhor de você, independente do que aconteça. O que passou, passou. As coisas são daqui para frente. Não tem como ficar olhando para trás. Se você ficar olhando para trás, a sua vida vai ficar paralisada. Começa a olhar que as coisas de uma forma diferente. Para isso você tem que melhorar a sua mente. Exato. É a única coisa que você tem que melhorar. Exato. Então, é isso. Você percebeu qual é o maior erro que você pode cometer, que isso custa a sua vida? É realmente não ter noção do quanto as profundezas, o conteúdo das profundezas da sua mente reativa está influenciando. Então, você acha que o problema é uma coisa, mas na verdade é outra, completamente diferente, e a qual, com certeza, se está no conteúdo da mente ativa, você está completamente inconsciente disso. Bom, então, até a próxima live, 20h45 de terça-feira que vem. Nosso site, www.dianeticadobrasil.com.br. Walter, você postou o link do livro, Dianética. Já viu aí quem deu oi? Eu quero 2 pessoas que não tenham material. O Marcos eu já tinha falado. Então, obrigado pela participação. Muito obrigado pela participação Brasil, não só São Paulo. Fico muito feliz aí pela interação, pelas pessoas que estão até fora de São Paulo, estão querendo até trabalhar com a gente. Serão muito bem-vindos. É uma honra ter mais pessoas que agarram essa causa com a gente, a fim de exterminar a mente reativa e conscientizar as pessoas de com quem nós estamos lidando. Tem um grupo no Telegram, que é o 980470846, Genetic Scientology, DDD é 11. Já passei o WhatsApp, 11 20 94 42 14 da Diva. E o meu é o 980470846. Então, se tiver pergunta, pode fazer. Eu não ligo pra essa de horário, não, tá? O ruim é que eu respondo a hora que eu vejo. Então, se for 2 horas, eu respondo 2 horas da manhã. Mas é isso. Tem o nosso Face, o nosso Insta. Interage, compartilha, põe no seu status. Dá um help aí com relação a aumentar a consciência das pessoas, ok? Um super abraço e até a próxima live. Tchau, boa noite!